A sombra da traição. Quando a confiança se quebra. A traição é um ato que provoca profundas feridas na alma. Desde tempos imemoriais, o ser humano enfrenta o dilema da confiança quebrada, seja nos laços de sangue, na amizade ou no amor. Mas por que a traição nos atinge tão profundamente? A resposta está na própria essência da confiança. Quando confiamos em alguém, depositamos neles nossas vulnerabilidades, acreditando que serão cuidadas e não exploradas. Porém, a traição subverte essa dinâmica, transformando o que deveria ser segurança em dor. Os textos religiosos, como a Bíblia Sagrada, refletem amplamente sobre esse tema. Um dos exemplos mais conhecidos é a história de Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. O ato de Judas simboliza a traição máxima, a quebra de laços espirituais e a entrega do inocente nas mãos de seus algozes. Essa história ecoa até hoje como um alerta para as consequências da ganância e da deslealdade. Além das narrativas religiosas, a traição é retratada em diversos mitos e literaturas. Na Ilíada de Homero, a traição de Helena, ao abandonar seu marido Menelau para ficar com Paris, desencadeia a Guerra de Troia. Esse episódio mostra como a traição pessoal pode desencadear desastres de proporções épicas. Por que então as pessoas traem? Será apenas por impulso ou existe algo mais profundo? O ser humano é movido por desejos conflitantes e muitas vezes cede à tentação de priorizar suas próprias necessidades em detrimento dos outros. A traição, nesse sentido, não é apenas uma falha moral, mas também uma janela para os dilemas existenciais que todos enfrentamos. Poucos atos de traição são tão devastadores quanto aqueles que ocorrem dentro de um relacionamento amoroso. Quando duas pessoas escolhem se unir, criam um pacto implícito de fidelidade e apoio mútuo. Quando esse pacto é quebrado, o impacto pode ser devastador. A traição amorosa vai além do ato físico de infidelidade. Ela é, na verdade, uma quebra de expectativas, de promessas e de sonhos compartilhados. Estudos psicológicos mostram que a dor emocional causada por uma traição amorosa pode ser comparada à dor física intensa, ativando as mesmas áreas do cérebro associadas ao sofrimento. Casos famosos de traição amorosa incluem histórias reais e ficcionais. Uma das mais notórias é o caso entre o rei Henrique VIII da Inglaterra e Ana Bolena. Henrique traiu não apenas sua esposa, Catarina de Aragão, mas também rompeu com a Igreja Católica para satisfazer seu desejo. O escândalo não só destruiu relacionamentos pessoais, mas também alterou o curso da história, levando à criação da Igreja Anglicana. No cinema e na literatura, a traição é frequentemente utilizada como ponto de virada em histórias dramáticas. Em O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, a traição entre Daisy, Tom e Gatsby serve como um microcosmo das falhas humanas: ganância, egoísmo e a busca incessante por algo inalcançável. A traição amorosa, porém, não ocorre apenas por desejo ou insatisfação. Muitas vezes, é resultado de lacunas emocionais não preenchidas. Pessoas que se sentem ignoradas ou desvalorizadas em um relacionamento podem buscar em outro lugar a validação que sentem faltar. Isso não justifica o ato, mas ajuda a entender as motivações humanas por trás dele. Assim como no amor, a traição entre amigos tem o poder de destruir anos de confiança e companheirismo. A amizade, por sua própria natureza, é construída sobre a base da lealdade. Quando essa lealdade é quebrada, o impacto é profundo. Um exemplo clássico de traição entre amigos é encontrado na obra O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Fernando Mondego trai seu melhor amigo, Edmond Dantes, enviando-o para a prisão injustamente, movido por inveja e ambição. Essa traição se torna o catalisador para uma das maiores histórias de vingança da literatura. A psicologia da traição entre amigos revela que muitas vezes ela ocorre devido a sentimentos de inveja ou competição. Quando um amigo percebe o outro como uma ameaça ao seu sucesso ou felicidade, pode se sentir tentado a sabotar a relação. Essa sabotagem pode ser direta, como mentiras e conspirações, ou sutil, como manipulações emocionais.
Mas e quando somos nós que traímos? O sentimento de culpa pode ser tão devastador quanto o de ser traído. Essa culpa muitas vezes serve como um alerta para os limites éticos que cruzamos e nos obriga a refletir sobre quem realmente somos. A traição na amizade também levanta questões sobre perdão. Podemos perdoar alguém que destruiu nossa confiança? A resposta varia de pessoa para pessoa, mas o perdão é muitas vezes mais benéfico para quem perdoa do que para quem é perdoado. Ele nos liberta do peso do rancor e nos permite seguir em frente. Na história da humanidade, as traições políticas são alguns dos eventos mais marcantes, responsáveis por mudanças de regimes, guerras e revoluções. Esses atos frequentemente envolvem uma combinação de ambição pessoal, medo e manipulação, criando narrativas que moldaram o mundo como o conhecemos. Um dos exemplos mais famosos é o de Júlio César, traído por seu protegido e amigo, Marco Júnior Bruto, e outros senadores romanos. O assassinato de César, imortalizado na frase "Até tu, Brutus", foi um evento que abalou o Império Romano e lançou Roma em um período de guerras civis. A traição aqui é vista não apenas como uma questão pessoal, mas como um ato com profundas consequências políticas e sociais. Outro exemplo significativo é a traição de Benedict Arnold durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Como general do Exército Continental, Arnold foi um herói de guerra antes de se voltar contra os americanos e se aliar aos britânicos. Sua traição é considerada uma das mais infames na história dos Irararina, e seu nome se tornou sinônimo de deslealdade. Por que essas traições são tão marcantes? Em parte, porque envolvem a quebra de lealdades que sustentam estruturas sociais e políticas. Quando um líder ou aliado trai, não é apenas uma pessoa que sofre, mas uma comunidade ou nação inteira. Além disso, a traição política muitas vezes revela as motivações mais sombrias do poder humano: ganância, medo e desejo de controle. As traições históricas também nos ensinam sobre a fragilidade da confiança e a importância de sistemas que minimizem a possibilidade de abuso de poder. Elas nos lembram que, mesmo em posições de liderança, a ética e a lealdade são essenciais para manter a estabilidade e o respeito mútuo. Nenhum ato de traição ocorre sem consequências. Essas podem variar de uma dor emocional intensa a desastres de proporções globais dependendo do contexto e das pessoas envolvidas. O impacto da traição vai muito além do momento em que ela ocorre, espalhando-se como ondas em um lago. No nível pessoal, a traição frequentemente resulta em sentimentos de desconfiança, baixa autoestima e raiva. Pessoas que foram traídas podem desenvolver dificuldades em estabelecer relacionamentos futuros, pois carregam consigo o medo de serem magoadas novamente. Em casos extremos, a traição pode levar à depressão e até ao isolamento social. Já em um nível coletivo, como no caso de traições políticas ou empresariais, as consequências podem ser devastadoras para grupos inteiros. Um exemplo moderno é o escândalo da empresa Enron, em que executivos traíram a confiança de seus funcionários e acionistas ao manipular dados financeiros para enriquecerem. O colapso da Enron destruiu vidas e abalou a confiança pública em grandes corporações. Além disso, as consequências da traição não recaem apenas sobre as vítimas. Os traidores também enfrentam repercussões significativas. Para muitos, o peso da culpa pode ser insuportável, levando a arrependimentos profundos e, em alguns casos, a tentativa de reparação. Outros, porém, se tornam insensíveis às consequências de seus atos, caindo em um ciclo de manipulação e deslealdade. No entanto, algumas pessoas conseguem transformar a dor da traição em força. Elas aprendem com a experiência, crescem emocionalmente e desenvolvem resiliência. Isso mostra que, embora a traição seja uma das experiências mais dolorosas, ela também pode ser um ponto de partida para o crescimento pessoal. A traição é uma sombra que paira sobre as relações humanas, mas também é uma oportunidade para reflexão e autoconhecimento. Embora dolorosa, ela nos obriga a questionar nossas escolhas, os limites de nossa confiança e a natureza das pessoas ao nosso redor. Mais importante, nos desafia a decidir como reagiremos, com rancor ou com resiliência.
Quando confrontados com a traição, podemos escolher aprender com a experiência e construir um futuro mais forte. A confiança, uma vez perdida, é difícil de ser recuperada, mas não impossível. A reconciliação, embora rara, pode ser um poderoso testemunho do poder do perdão e da capacidade humana de superar adversidades. As histórias de traição, sejam reais ou fictícias, também servem como alertas para a importância da honestidade e da lealdade. Elas nos lembram de valorizar as pessoas que estão ao nosso lado e de sermos vigilantes contra nossas próprias inclinações egoístas. A traição, por mais devastadora que seja, não precisa ser o capítulo final de uma história. Ela pode ser o catalisador para mudanças, crescimento e novas possibilidades. Que possamos aprender com essas lições e encontrar em nós mesmos a força para seguir em frente, mesmo nas situações mais difíceis. Concluindo, traição é uma palavra que carrega dor, mas também aprendizado. Ao refletirmos sobre essas histórias, podemos encontrar não apenas alertas, mas também inspiração para sermos melhores, mais fortes e mais compassivos. A confiança pode ser quebrada, mas o espírito humano tem o poder de reconstruir até os laços mais frágeis. Que cada experiência nos ensine algo novo e nos prepare para enfrentar os desafios da vida com coragem. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.